Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Estamos aqui. Ricardo, vamos lá. O governador Dantas, assim como o prefeito JHC, vão fazer mudanças pontuais nas secretarias. Todos eles já disseram isso, tanto em público quanto em off. Em relação às mudanças do secretariado do governador, haverá uma mudança de estilo, uma mudança que pula aos olhos. E eu queria que você falasse mais sobre isso. O secretariado, na primeira gestão, tinha aquela preocupação de ser técnico, de ter um número de mulheres, Paridade, né? paridade e tudo mais, para dar a ele um aspecto de esquerda, de progressismo, por conta do apoio do presidente Lula. Não é esquerda. 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 Só que agora, as informações que nos chegam dão clareza de que esse secretariado, o novo secretariado, vai ser focado mais na questão política, a conquista de prefeitos e personagens políticos de Alagoas. Essas informações que eu recebi são as mesmas que você recebeu, Ricardo? A gente vem trabalhando, inclusive, no blog com essas informações, porque tem alguns interlocutores ali do Palácio que a gente termina conversando, e é engraçado, o cara diz assim, onde foi que você ouviu isso? Bom, a gente ouve. Evidentemente, se você não preserva as fontes somem e desaparecem. É preciso criar. Não estou ensinando jornalismo a ninguém aqui, o Carlinhos também sabe disso, né? É preciso criar uma relação de confiança. E o que me dizem essas fontes, e são fontes diversas, né? Distintas, que a escolha do novo secretariado vai ter como prioridade a questão política, e questão política eleitoral para 2026. Eu publiquei um pequeno texto semana passada falando sobre a busca da conquista de 100 prefeitos no interior de Alagoas, né? E temos 102 municípios, né? Ficariam de fora apenas Maceió e Arapiraca. Por que Maceió e Arapiraca? Porque são duas prefeituras que conseguem sobreviver com os próprios recursos, com suas arrecadações. Evidentemente que precisam de ajuda, claro, precisam de ajuda, de emendas federais, de investimentos, né? Federais e estadual também, né? Um investimento estadual, mas são menos dependentes disso. Os municípios pequenos, estes precisam sempre e mais da ajuda do governo do Estado. Quando se fala na questão da conquista das 100 prefeituras, não significa que todos os prefeitos e municípios, as lideranças políticas desses municípios, as que estão no poder, né, passem a ser dantistas, calheiristas, vitorianas. Não necessariamente, mas que sejam também dantistas, calheiristas e vitorianas. Pode um prefeito, por exemplo, apoiar Arthur Lira, candidato ao Senado, e apoiar, por exemplo, Renan Calheiros, candidato ao Senado, e apoiar o candidato do grupo ao governo do Estado. Porque, na verdade, o objetivo final é exatamente não deixar espaço de crescimento no interior do Estado para JHC. Ou seja, JHC é grande em Maceió, 83%, não é brincadeira, a gente olhar historicamente, é um recorde mesmo, né? E é importante para ele ter esse eleitorado em Maceió. Mas e o interior? Luciano Barbosa se reelegeu também, uma diferença até maior, né? Foi 85%, né? Ou seja, são duas lideranças incontestáveis nos municípios que administram, com um nível de dependência muito pequeno do governo do Estado ou do governo federal. Enquanto que a maioria dos municípios interioranos depende e muito, e precisa, por exemplo, até para obra, calçamento de rua, precisa do governo do Estado. Calçar a rua, né? É verdade. Asfaltar a rua, construir praça, e isso acontece hoje, né? Não era assim antes, mas hoje acontece. Foi uma sacada inteligente, se você lembrar, do Santoro, né? Quando secretário da Fazenda, né? Também dele, né? Evidentemente, o governador Renan Filho embarcou nessa ideia. Então, na escolha desse secretariado, agora, com a priorização da política, ex-prefeitos que estão concluindo o mandato, eu cito alguns e citei já algumas postagens, né? O Kio Freitas, né? O Renato Filho é uma dúvida, porque existe uma briga engarrafada, né? Entre Paulo Dantas e o Renato Filho, apesar de que o Renato disse que não tem problema nenhum, não tem tendo, né? E o Paulo Dantas não tem problema nenhum tendo, né?
Mas outros prefeitos, o Cacau, do Cacau, né? Cacau é tiro de 10, né? Que ele vai. Exatamente, que deve assumir uma pasta. Ele, inclusive, já disse, né? A saúde não quer, né? Não, Mas... não é que não quer, é porque não vai para ele É. sabe que não vai, ele não é tolo, né? Mas o fato concreto e objetivo é que a composição desse novo secretariado deve trazer alguns ex-prefeitos, a partir de janeiro, né? Porque são prefeitos até agora, ou então pessoas indicadas por eles. E a máquina pública, ela é grande. E assim, tem muita gente sendo demitida, né? Sim. Exonerada, e que vai abrindo espaço para outros indicados desses personagens. Então, isso vai acontecer principalmente no governo do Estado. A Prefeitura de Maceió também, imagino eu, que JHC vai fazer uma reforma priorizando aqueles que ele quer e precisa ter como aliados para 2026, e vai ser isso. A questão da paridade, né, de gênero, isso deve sumir. Claro que, por exemplo, ele pode pedir que um partido indique uma mulher. Por exemplo, ele pediu ao PT, na época da Sim. definição da secretária de Meio Ambiente, que fosse uma mulher. E o PT não apresentou mulher, apresentou o secretário que continua até hoje. Carlinhos gozador. Depois disse que sou eu que sou o provocador e gozador. Enfim, e isso vai se diluindo na nova equipe de Paulo Dantas, que visa principalmente a composição de um secretariado que em 2026 responda com votos e com um detalhe. Essa história de dizer que fica até o fim do mandato, isso é balela. O tamanho do Ronaldo não vai ser de acordo com... O problema é que o Ronaldo hoje virou um incômodo para ele, porque o Ronaldo, e disse aqui, né, no CMcast, que fica até o fim e vai cumprir o mandato dele até o fim na cadeira de governador. Aí o Paulo Dantas disse, não, mas eu não vou mais sair. Ele quer sair. Agora ele quer sair e quer que o Ronaldo também saia, para que assuma o quê? Um novo tampão, indicado por quem? Por Marcelo Vitor, que é o pai e padrinho político dele hoje, né? Era padrinho, mas virou também pai político do Paulo Dantas. Só que Ronaldo não quer renunciar. Se Paulo Dantas sair, ele já disse, assume. O que dizem alguns do entorno de Dantas? O Ronaldo está valorizando o passe dele, no sentido de que uma promessa de no futuro governo ter algumas secretarias, ou até, enfim, um mandato de deputado federal, porque o Ronaldo é imprevisível. Você imagina o Ronaldo senta naquela cadeira e diz, epa, mexeram demais aqui e isso vai sobrar para mim. Ele teme isso, o Ronaldo passou maus momentos, e olha que o Ronaldo não tem um escândalo, né? Enquanto governador, não tem, né? O Ronaldo é outro governo. Algumas bobagens, hein? É um outro governo, ele não é do grupo. É um outro governo, exatamente, não é do grupo de Dantas, ele foi agregado a esse grupo e é um personagem imprevisível. O Dantas sai e quer sair, agora quer que Ronaldo Lessa saia, e Ronaldo Lessa não quer sair. O que ele vai fazer para tentar convencer o Ronaldo Lessa? Aí uma conversa entre eles. Agora, imagino que ele tem um medo, o Dantas, né? E o grupo, de forma geral, né? Do Ronaldo, exatamente por isso. O Ronaldo tem um distanciamento, né? Digamos assim, político, moral, o que seja, né? Desse grupo que hoje está no poder, ao qual ele foi agregado por uma necessidade mais do Dantas do que dele. Né? Perfeito. Vamos aguardar, né? Tanto a decisão do Ronaldo como a mudança secretarial, que deve ser para já, né? Acho que até janeiro. Acho que sim. Agora você imagine o Ronaldo assume e encontra naquilo que ele vai achar lá, eu não sei, pode ser que tenha tudo certinho, né? Motivo para uma nova campanha eleitoral, né? Ou para se refazer, né, como grande liderança, a reeleição, disputar a reeleição. Aí faz aquela história do Jânio Quadro, vai, vassourinha, e isso tem um apelo muito forte, né? Não, vim aqui para moralizar. E bate na mesa, e o Ronaldo sabe bater na mesa, né? Assusta, né? Você tem testemunha disso, né? Mas no caso dele, ele bateu na mesa comigo com outro objetivo.
Ricardo, vamos lá para a nossa dica cultural. E eu vou trazer a dica cultural de um livro, aproveitando esse negócio de Black Fraud, Black Friday, Pô, a verdade é que esse livro que eu vou indicar, ele abaixou muito de Melhor preço slogan, rapaz, da Black Fraud ou Friday, né? É aquele tudo pela metade do do dobro, dobro, né? é. Mas esse diminuiu o preço. Esse livro é O Pior Emprego do Mundo. O Uhum, nome do livro é O Pior Emprego do uhum, Mundo. É do Thomas Trauma. O Thomas Trauma foi ministro da comunicação da Dilma, foi assessor do Palocci e assessor de. Tem uma história no PT e é uhum. jornalista. Depois ele abandonou a militância, virou só jornalista. Ele conversou com 14 ex-ministros. A gente fala muito sobre o Haddad aqui e a dificuldade que tem o Haddad, inclusive, de convencer o próprio governo. Ele conversou com 14 ministros, começou com Delfim Neto, né? E até o Pedro Malan, Fernando Henrique, Zélia Cardoso de Mello, e não é um livro sobre economia, ele não faz um balanço sobre a gestão, mas é as questões de bastidores, as histórias de cada um deles no cargo. A Zélia, por exemplo, ela dormia 50 minutos por dia na época do lançamento do Plano Collor. O Pedro Malan prometeu à esposa que só ia passar 1 ano em Brasília, passou 8, né? E naturalmente ficou sem esposa. Então são essas histórias que ele vai contando. A quem acha que ele ganhou, a quem acha que ele perdeu, mas aí, Então, quem há de saber, né? então do Delphi é uma delícia o livro. Thomas Trauma, O Pior Emprego do Mundo, tá por R$29,90 na Amazon. Uhum. Quer dizer, um preço, né, bem. E acaba sendo um documento de como é difícil estar ali. E aí, do ministro do Fernando Henrique ao ministro do Lula, como é difícil você estar ali naquela cadeira. Pois é, você falando, são livros de crônica política, né? É, Eu vou buscá-lo, até pelo preço que está muito é. bom, né? Eu me lembro de um livro do Flávio Tavares, Crônica de Brasília, né? Flávio Tavares também é jornalista, né? O dia em que Getúlio matou Allende. É muito legal. Ele conta algumas histórias absolutamente deliciosas. Vou buscar também algumas desse livro, Pior Emprego do Mundo. O título é uma maravilha, né? E a São sua, Ricardo? crônicas de bastidores. É um livro também, Diálogo no Inferno, entre Maquiavel e Montesquieu. Esse livro está disponível em várias edições, né, edições diferentes no Amazon, e é uma maravilha. Obviamente, é um diálogo hipotético, né? Até porque Maquiavel e Montesquieu são gerações diferentes, diferença de 100 anos, né? Com vantagem para o Montesquieu, que veio depois, e o Maquiavel, que é um sujeito absolutamente atual, né? E é uma discussão muito provocativa, de fundo, né? de filosofia política. E, a partir desse livro, publicado por Maurice Joly, era um advogado francês, historiador, e foi publicado esse livro na clandestinidade. Viu? No século XIX, surgiu o tal Protocolo do Sábio do Sião, que foi um livro usado pelo Hitler, por exemplo, e não só pelo Hitler, até hoje nos Estados Unidos se usa, né? Sobre uma suposta conspiração de judeus e maçons para tomar poder no mundo todo, a partir de um país europeu. E aí os dois vão debatendo, o Montesquieu, obviamente, sempre falando da história da democracia, do equilíbrio entre os poderes, e o Maquiavel, que na verdade é um injustiçado, da minha opinião, né? Ele apenas mostrou o que a turma fazia, mostrando que não, a maldade mora ali, e a maldade tem que ser mostrada e demonstrada. Eu vou citar aqui 2 pequenos trechos desse livro, e obviamente do Maquiavel, né? Que é um personagem muito mais interessante, e que são atualíssimos. Ele diz, por exemplo, atentai, as nações têm, eu não sei que secreto amor, pelos vigorosos gênios da força. Você consegue atualizar isso muito facilmente, né? A todos os atos violentos marcados do talento do artífice, do mandante, né? Vós ouvireis dizer com uma admiração que ultrapassará a culpa. Não está bem, seja, mas é hábil, é bem apresentado, é forte. E como as pessoas gostam de personagens fortes, né? E aí a gente tem a história da humanidade. E outro, rapidamente aqui, ele diz: admitais que se pode escolher os piores modelos. Os americanos que o digam.
Bom, os americanos que os digam, e, né? E nós Não também. só eles, né? Eu falo que é muito recente. E não só eles, né? Gente, ó, Diálogo do Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. É diversão garantida. Para quem gosta do tema, é uma maravilha. O Maquiavel é um gênio. É isso, Ricardo. Então, um grande abraço para você, um grande abraço a todos. Até a próxima semana.